tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CAA, edição online, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior de publicação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia de Almada. Esta conversa intitulada Centro de Arqueologia de Almada aos primeiros anos, com o orador Vítor Santos, sócio fundador por escritura pública em 1976 e quando aluno, no Liceu Nacional de Almada, teve um primeiro contato com o centro numa das reuniões realizadas regularmente para divulgar as atividades. Participou ativamente nos primeiros levantamentos arqueológicos do Concelho de Almada, em intervenções arqueológicas por diversas regiões do país e no estrangeiro, e participou em inúmeros encontros científicos de diversa índole. Agradecemos a vossa presença. Durante a apresentação, pedimos que os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído. Qualquer dúvida ou comentário poderão ser colocados no final da apresentação. E agora passo a palavra ao orador. Há aqui um problema que eu estou... Só um bocadinho. Sim, mas já se vê. Sim. Bom, olá a todos. Quero começar a agradecer o convite em participar nestas conversas, que da minha parte já devia ter sido feita há muito tempo, mas por diversas razões, falta de disponibilidade pessoal, e depois com aquilo que nos aconteceu, que nos está a acontecer desde o ano passado com a pandemia, foi adiado sucessivamente. Esta conversa era para ser, estava a ser planeada para ser feita ao vivo, ou seja, com pessoas, com uma participação direta, porque o facto de se mostrar imagens de acontecimentos, há sempre uma troca de diálogo e as conversas ficam sempre muito mais enriquecidas. Não é possível neste momento fazer esta conversa ao vivo. Vou tentar fazer o melhor possível aqui online, sabendo que isto não é a história do centro, vão ser alguns episódios do que aconteceu nos primeiros anos, e os primeiros anos do centro é uma baliza entre 72, desde que houve a intenção de criar o centro, até 1980 e pouco, que coincidiu com a minha profissionalização nesta área. Entretanto, deixámos, eu e não só, mas eu deixei de ter disponibilidade 100% de trabalhar para o centro, pro bono, como tínhamos feito, mas eu vou mostrar alguns episódios do que nos aconteceu, onde eu participei diretamente, onde eu estive envolvido, mas creio que com a aproximação do 50º aniversário do centro, com as comemorações, haverá oportunidade, não só em conversas, como em publicações, de mostrar realmente o que é que foi o centro, ou o que é o centro também. Eu, no entanto, queria localizar a criação do centro com a época que estávamos a viver, e queria recuar um pouco até o início do Estado Novo. Em 26 houve o golpe de Estado, com o Marshal Gomes da Costa, e depois com a promulgação da Constituição em 33, o nosso ambiente social e político espartilhou-se bastante. Em 36 há a criação da Mocidade Portuguesa, portanto em maio de 1936, que era uma organização juvenil do Estado Novo. Portanto, uma organização onde era obrigatório os jovens pertencerem entre os 7 e os 14 anos, embora houvesse depois outros estágios, outros escalões que poderiam ir até aos 25 anos. Portanto, o Estado Novo dominava e controlava a mentalidade dos jovens, e estes pouco podiam fazer fora o que estava estabelecido. Do lado esquerdo é o símbolo da mocidade. A mocidade depois foi dividida entre mocidade normal e mocidade feminina.
os jovens, os rapazes tinham trabalhos de campo, as meninas e tinham trabalhos dedicados à mulher, pedidos domésticos, enfim, tinham uma série de atividades para criar o homem e a mulher nova no Estado. No entanto, com a ascensão do Marcelo Caetano, em 69, creio eu, o ambiente aligeirou-se, a Universidade Portuguesa já não era uma organização onde os jovens tinham de participar, já era uma opção, e foi criado em 71 o Secretariado para a Juventude no âmbito do Ministério da Educação Nacional. Na altura era o primeiro-ministro Marcelo Caetano, o ministro da Educação, o Veiga Simão, e este centro juvenil depois foi criado um centro juvenil dentro do Secretariado para a Juventude. O Secretariado tinha imensos leques de atividades e que nos diz mais diretamente foi o Centro Piloto de Arqueologia, que funcionava no Palácio da Rosa, em Lisboa. Este Centro Piloto teve imensas atividades, nomeadamente colóquios, congressos, visitas, escavações, uma delas em Monsanto. E num dos últimos, que se não foi a última publicação deste Centro Piloto, uma revista que eles tinham, que era o Nomen, é anunciado que há a intenção de criar núcleos regionais pelo país e um deles em Almada. Em Almada veio-se criar, há uns jovens interessados em arqueologia e em 72, em novembro de 72, há a intenção formal de criar um grupo ou um núcleo de arqueologia. Há a intenção, tanto de fazer contactos com a Secretaria da Juventude, com a Câmara Municipal de Almada, para formalizar esta associação. Passado um mês, portanto, em 1 de dezembro, portanto, está a fazer agora anos, foi feito. Eu acho que estão a ver as atas. Eu aqui não vejo tudo, não sei como é que estão a ver aí. Sim, estamos a ver duas atas. A primeira é A segunda ata completa, a segunda. a de dezembro. Não sei se está completa, mas começa na data e acaba na assinatura, sim. É que eu aqui tenho as imagens à frente da ata. Pronto, no fundo os contactos que se vão realizar com o Dr. Mário Bento, que na altura estava ligado à Associação dos Arqueólogos Portugueses, morava em Almada, era um arqueólogo amador e desde sempre nos apoiou como jovens para a criação e para o fomento da arqueologia. Em 73, portanto, há a intenção não de criar um centro, mas sim um centro de juventude, uma associação da juventude, onde a arqueologia iria ter o seu espaço. Não sei bem porque é esta mudança, certamente porque seria mais fácil haver uma associação que englobasse mais interesses de jovens do que só a arqueologia. Do lado direito tem uma ata dos elementos que fazem a comissão coordenadora desta Associação da Juventude e há dois, no meio de 5, há dois de arqueologia, o Luís Barros e o Leonardo Couto. Não deixa de ter o seu peso nesta associação. Queria falar, infelizmente não vou poder falar de toda a gente, de todas as pessoas que passaram pelo centro, mas talvez haja duas pessoas, ou talvez mais até, mas pouco mais, que estão desde a origem e fomentaram a criação deste centro. Um deles é o Pires, que neste momento é parque na Costa da Caparica e que esteve desde a fundação do centro até aos anos 76, 75, 76, e o Luís Barros, que está em baixo, na gravura de baixo, que esteve no centro até largos anos. E há outras pessoas que eu não tenho aqui as fotografias, o Leonardo Couto, o Constantino,
que também estão na gênese da associação. Eu queria só, voltei atrás, só para dizer que estes dois, o Pires e o Barros, no dia 24 de abril de 74, participaram numa conferência na Associação dos Arqueólogos. Este texto que podem ver relata isso. Tiveram na Associação dos Arqueólogos, num colóquio, foram jantar ali perto e no dia a seguir a situação do país mudou-se. Do lado esquerdo vem o Salgueiro Maia no Largo do Carmo e do lado direito as portas da Associação dos Arqueólogos, com aquela gente toda, com aquela multidão, à espera que o regime de Estado Novo caísse de vez. Curiosamente, portanto, o centro não ficou alheio a esta nova situação política. Em maio de 74 há logo a intenção de adaptar os estatutos à nova realidade, e há a intenção também de fazer uma exposição, uma grande exposição da arte e arqueologia. Esta exposição foi feita na Escola Prosperitária Dom António da Costa, mas ditou, por um lado, o fim da associação, porque depois não se tem conhecimento que houvesse mais atividades desta associação, e, no fundo, ditou o fim da associação e ditou o início com uma certa maior pujança do centro, uma vez que houve divergências, porque em atas do CA há indicação que houve acusações de roubo de espólio da instituição, nomeadamente selos e moedas, e, enfim. O centro começou o seu caminho independente, e a maneira de fomentar esse caminho era angariar mais sócios, mais jovens. Isto é um cartaz dos anos 70, eu não sei, não tenho a data desta folha, mas era constante a ver no Liceu Nacional de Almada reuniões ao fim da tarde, filmes, passagem de filmes. O Dr. Mário Bento chegou a ir ao Liceu falar sobre Pompeia, sobre a arqueologia, e aqui estão as pessoas que na altura eram mais dinamizadoras do centro: o Leonardo, o Constantino e o Barros. O Liceu, para quem se lembra dele, o Liceu Nacional de Almada, era um pré-fabricado provisório que durou muitos anos, estava no centro de Almada, e sempre nos apoiou, quer em dinheiro, e temos aí um papel de caixa, uma receita do Liceu de 110 escudos para se poder comprar resmos de papel para o nosso boletim de arqueologia, como também usámos as instalações não só para fazer as nossas publicações na sua reprografia, como para fazer reuniões. Fizemos nos pavilhões novos que aqui não se vê, que foram as últimas a última ampliação do Liceu. Chegamos a ter reuniões, enfim, informais ao sábado, sobretudo à tarde. Neste arranque do centro, em 75, houve logo a intenção de fomentar o gosto não só pela arqueologia, mas também por aquilo que nos rodeava. Uma delas foi uma visita à exposição de Miró, que estava na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, e passeios a vários sítios de arqueologia. Um deles, Troia, que era o que estava mais perto e o mais monumental, e a fotografia muito má, mas que está do lado direito, será talvez a primeira fotografia do grupo do centro. Nem todas as pessoas que estão na fotografia fazem parte do centro, ou fizeram, mas posso indicar que, e acho que estão a ver o rato, é o José Manuel Garcia, que é um historiador que esteve há algum tempo ligado ao centro. O irmão do José Manuel Garcia, o Luís Barros, eu, o Luís Gouveia, o
Guerra Coito, e estes 3 elementos são alunos do José Manuel Garcia na altura da faculdade. Em 74, em finais de 74, em 13 de novembro de 74, o liceu já não tinha capacidade para absorver, para ter os alunos todos, e há um movimento em Almada, eu por curiosidade mostro este panfleto do MRPP, a anunciar que é necessário ocupar o seminário de Almada, uma vez que é grande, não tem muitas salas disponíveis, tem poucos seminaristas, e são as instalações ideais para a expansão do liceu. Do lado esquerdo é interessante ver a convocatória para a ocupação, a administração que houve em Almada, e eu trouxe esta notícia ou este episódio que aconteceu na cidade e ao liceu, porque durante algum tempo, enquanto não tivemos sede definitiva, utilizámos estas salas deste pátio ao sábado para ter as nossas próprias reuniões, que eram salas já mais condignas, é um espaço que não oferecia problemas de habitabilidade, enfim, podíamos ter as nossas reuniões à vontade, e muitos sábados consecutivos éramos aqui que reuníamos. A vantagem do seminário era em Almada, portanto era no centro de Almada, não havia, como nós todos quase morávamos todos em Almada ou na periferia, portanto a deslocação era fácil, e foi a nossa, entre aspas, sede provisória durante algum tempo. Era só para reuniões, não tínhamos nenhum material, não tínhamos nenhum espólio nestas salas, mas serviu-nos para isso. Esta é uma ata onde se vê uma série de assinaturas e de pessoas que, digamos, dinamizavam o centro. Era uma comissão de jovens, posso dizer porque uma delas que está aqui, a Júlia Pinheiro, foi naquelas turmas que estavam já no seminário, e nós, uma preocupação foi de irmos aos primeiros anos do liceu, portanto os atuais 7º e 8º, mostrar o que era o centro, o que é que se podia fazer, até para cativar pessoas ou para as incutir uma futura profissão. Portanto, é o Constantino, é o Barros, é o Leonardo, sou eu, o Gouveia, a Júlia e o José Manuel Garcia. No fundo era este o núcleo, não principal, mas era o núcleo talvez mais disponível para fazer atividades. Uma das coisas que saiu daqui foi a realização de uma exposição de arqueologia no Convento dos Capuchos. A exposição foi em julho, agosto de 75, e esta exposição teve algumas particularidades. Uma delas é o cartaz. Este cartaz está em formato A3, praticamente. Foi feito como experiência de um professor de António da Costa, que ele era de artes, dava trabalhos manuais na altura, e achava estranho António da Costa ter uma máquina offset, se não era o último modelo, era um modelo muito bom, mas que só servia para fazer pontos. Portanto, só imprimia a preto e branco, o texto simples, assim, e ele achava aquilo despropositado. Então, em conversa, também não sei agora, não posso dizer, porque não me lembro, como é que tivemos contato com esse professor, chamava-se Helder. O certo é que ele gostou da ideia, e nós propusemos que tal ele fazer um cartaz, demos total liberdade para ele fazer o cartaz que achasse melhor. Na altura já estávamos com o nosso símbolo assim, pensado de como é que seria, e o certo é que ele, tanto a custos do centro, não tivemos que comprar o papel, tivemos que comprar a tinta, ele fez a experiência lá no offset e saiu-nos estes cartazes com uma imagem de fundo a recriar uma pintura rupestre de uma gruta. Digamos que é o primeiro cartaz que nós temos assim de qualidade. A exposição correu muito bem, foi feita nos Capuchos,
andámos a bater a portas de embaixadas para nos mostrar ou para nos darem documentação como é que o património era observado e era preservado nesses países. E também batemos à porta do Museu Nacional de Arqueologia, na altura o Museu Nacional de Arqueologia e Etnografia, e as conservadoras, que era a Maria Amélia, a Horta Pereira, que era a Maria Maia, emprestaram-nos espólio do museu, que foi a primeira vez que tinha acontecido, ceder espólio do seu acervo para o exterior. E o certo, por curiosidade, temos aqui a lista do material de pré-história, do espólio de pré-história, e a exposição, infelizmente, temos algumas fotografias do espólio, mas não temos fotografias da exposição propriamente dita. É claro que nós, na altura, não tínhamos máquinas fotográficas, que era a única hipótese de registar estes eventos. No topo, também graças à Câmara Municipal de Almada, que também começámos a fazer contactos com a Câmara, emprestaram-nos para exibirmos o Foral de Almada. Portanto, o Foral saiu dos cofres da Câmara, tanto quanto sabemos, e teve durante a exposição exposto. É claro que nós ao fim trazíamos sempre o Foral debaixo do braço para casa, não ficava debaixo do braço, é uma expressão de dizer, não deixámos lá nos capuz, ao contrário do espólio, claro. O espólio tinha, portanto o convento tinha um guarda, portanto havia alguma segurança no espaço. Agora o Foral era demasiado importante para deixarmos lá. Trazíamos de uma forma muito discreta, à vez, portanto não houve problemas nenhuns, felizmente. A sede foi sempre um dos nossos problemas. Em 75 a Câmara arranjou-nos um espaço em São Paulo. Aqui estão fotografias do lado esquerdo do pavilhão pré-fabricado que foi sendo mantido ao longo dos anos, que ela funcionava, este pavilhão funcionava na altura em que Anselmo de Andrade tinha aulas aqui em São Paulo, e foi durante algum tempo a nossa sede. Decorámos ao nosso gosto a envolvente, que ela era um pavilhão branco sem muita graça. Do lado esquerdo, do lado direito, vê-se as traseiras do pavilhão. Depois, mais tarde, ocupámos umas salas que tinham funcionado como salas do primeiro ciclo, e aí tínhamos melhores condições. Daquilo que eu falei ao princípio, dos episódios, um episódio que me aconteceu a mim e ao Leonardo foi que em 75, 6, não sei agora, nós já tínhamos conhecimento da Capela São Tomás de Aquino, no Monte da Caparica, e pouco se via da capela. Portanto, no canto superior esquerdo era o lintel da porta de entrada, mas via-se muito mal. Conseguíamos ter acesso ao interior através de uma brecha de uma das paredes, mas no fundo nós estávamos quase que a entrar e dávamos diretamente para o seu interior, quase a bater o teto. O que nos aconteceu é que um dia estava eu e o Leonardo com ferramentas a limpar o espaço da porta para ver realmente se aquilo tinha decoração, se as pedras eram trabalhadas, porque esta fotografia não foi assim que estava completamente tapado de terra. E certo, estávamos lá todos entretidos, nas meias das calmas, quando de repente começamos a ouvir barulho à nossa volta e olhámos para os lados e era só a tropa que estava ao nosso lado, a ver o que é que estávamos a fazer. Claro que nos assustámos, porque ver ali tropa não era normal. O que é que estávamos a fazer? Portanto, a primeira coisa que estávamos ali a fazer, dois rapazes ali a escravatar terra e tal. E depois nós começámos a explicar, éramos de arqueologia, património, tal. Pronto, como era tropa, militares também novos, perceberam rapidamente o que estava a acontecer, porque eles tinham tido uma denúncia que havia pessoas a esconder armas na capela.
E isso motivou-os a ir lá acima, porque eles vieram da Trafaria, motivou-os a ir lá acima, ver o que é que se passava, quais eram as armas que andavam a esconder, porque, como também devem saber, durante este período, 74, 75, 76, o ambiente político estava muito quente e qualquer coisinha que se fizesse no campo ou assim fora do normal, era logo a intervenção policial ou militar na altura. Pronto, a coisa passou-se, não tivemos grandes problemas. Mais tarde fizemos o desenterramento da capela. A fotografia está mal, mas pronto. Do lado esquerdo era para estar melhor a fotografia da equipa que participou de desenterrar este monumento muito bonito e o aspecto como ficou depois da nossa intervenção. Em 75, finais de 75, a Câmara achou melhor formalizarmos a nossa Constituição, portanto, formal, legal. Tínhamos um problema, que era as idades, nós éramos muito novos. Eu era dos mais novos, porque fazia anos em maio, e o mais novo aqui é uma questão de meses, exceto o Amílcar e o Barros, que eram um ano mais velhos. O Amílcar mais. O Barros era um ano mais velho do que nós, eu era dos mais novos. O certo é que fizemos as nossas démarches para legalizar a associação. Não foi fácil, diga-se passagem, e o primeiro contratempo foi os estatutos, era preciso uns estatutos. Fomos ao tribunal, na altura, Tribunal de Almada, ali no Largo, ver como é que era este procedimento de constituir uma associação, não tinha comercial, portanto era uma associação sem fins lucrativos, que levantou logo problemas porque a Almada tem muitas coletividades, algumas seculares, mas são estatutos que foram criados há muito tempo e que não foram mais mexidos, e muitas associações que entretanto foram criadas, estavam criadas sem um suporte legal. Quem nos atendeu, que agora também não posso dizer porque já não me lembro, foi muito simpático, foi muito prestável, foi-nos buscar estatutos de associações de coletividades da Almada. Uma delas ou foi a Academia ou foi a Incrível. O certo é que ele mostrou-nos os estatutos que estavam publicados, que eram muitas folhas do Diário da República. O Diário da República, na altura, era em papel e era pago, muito bem pago, e nós começámos a fazer contas à vida e era impossível fazermos a legalização da associação naqueles termos. Começámos a ver o que era obrigatório inserir nos estatutos para ver o que é que se podia minimizar a nível de texto. O certo é que fizemos um protótipo, um texto que fomos mostrar e o senhor disse, não, isto não é possível porque é preciso isto, que ia dar novamente aos estatutos daquilo que nos tinha mostrado anteriormente. O certo é que nós conseguimos rebater os imperativos legais, porque realmente o que era exigido na altura era muito pouco. Era o nome da associação, a sua sede legal e os órgãos diretivos, que é a direção, o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral, a mesa da Assembleia Geral. Tudo que fosse para além disso podia ser aprovado em Assembleia Geral de sócios que tinham peso legal. E nós fizemos os nossos estatutos em 5 pontos, o mínimo possível, para quando fizéssemos as outras fases da legalização, que era publicar num jornal diário da região, publicar no Diário da República, os custos fossem mínimos. Aqui estão as folhas lavradas da Constituição da Associação, com os nossos nomes, e daí eu não estar desde 72 no centro, mas estar neste grupo de sócios que fizeram a sua
a escritura pública no notário. Por curiosidade, estão aqui os custos da associação. Do lado esquerdo, os custos no notário. Ao meio, nós publicámos o anúncio num jornal diário, na altura, que era o Diário, e depois o anúncio no Diário do Governo, no Diário da República. Quem são as pessoas que fazem parte deste grupo de sócios fundadores? O Luís Barros, eu, o Luís Gouveia, o Amílcar e a Ana Veloso. Eu não sei se conseguem, acho que não conseguem ver tudo, pois não? Sim, eu acho que sim. Consegues ver? É que eu tenho a barra dos participantes do lado direito e que está a tapar texto. Nós vemos também tudo, vemos tudo. Sim, nós vemos tudo. É que eu aqui não estou a ver assim, não faz mal. Pronto, está, portanto, a única pessoa, infelizmente, que não está connosco é o Luís Gouveia, e a Ana Veloso, passado algum tempo, deixou de estar também ligada à associação. Esta fotografia é de 76, é o aniversário do centro de 76, e aqui vê-se um grande grupo, aliás, pelas caras, tudo malta muito novinha. A malta mais velha, as pessoas mais velhas do lado esquerdo, eram as pessoas que na altura estavam ligadas à área da paleontologia ou da biologia, porque durante algum tempo nós tínhamos as valências de arqueologia, de património, e de o Brighton, o Vitor Cid, geologia. O Pedro Cid, a Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias. Por enquanto, que ela vai sair. Quando Barros. Está aqui, tanto a irmã do Barros, o Mário Bento, que entretanto, ele morava ali muito perto do centro, depois foi piloto da Força Aérea e depois de comercial. A Ondina, a Diolinda, o Pedro Xavier, a Júlia Pinheiro, o Pedro Cid, o Brighton, o miúdo, anda cá. Depois, colegas do liceu também. Colegas da parte da parte de ciências do liceu. Não estou a conseguir passar. Outro episódio que aconteceu é que, felizmente, sempre tivemos alguma publicidade de borla às nossas atividades. Este é para o Diário de Lisboa, que tinha grande circulação aqui em Almada, dedicou uns suplementos à cidade. Estava embaixo, podem ver em primeira página, Almada às Portas do Futuro, em que falavam das indústrias, do comércio, enfim, e dedicaram uma página completa ao centro. Isto em 1979. Não deixa de ser interessante porque, portanto, nós tínhamos muita atividade realmente pelo Conselho, tínhamos uma grande ligação com a Câmara porque fizemos durante algum tempo as vezes de museu e de serviços pedagógicos, enfim. No fundo éramos muito conectados com um serviço da Câmara, mas que não éramos completamente à parte, não tínhamos nenhuma ligação com a Câmara Municipal, além do apoio que nos davam constantemente, sempre que era preciso. Porque havia muita facilidade, o centro em Almada estava em São Paulo e em frente, era só atravessar a rua, enfrentava os armazéns, os chamados armazéns, que eram eles que tinham as máquinas, materiais de construção, ferramentas,
transportes e muitas vezes para fazermos trabalhos de campo, prospecções de campo, levantamentos de campo, bastava combinar 2 dias antes, na véspera, a ver se havia possibilidade de ter boleia para aqui ou para acolá, e muitas vezes conseguíamos assim, deslocávamos pelo concelho a custo zero. Um outro aspecto também muito importante, que foi também nossa sede improvisada durante algum tempo, foi a drogaria Andorinhas. Como sabem, pelo menos alguns saberão, os pais eram os pais do Luís Barros, que eram os proprietários da drogaria, e a vantagem desta loja é que tínhamos fazíamos muitas compras diversas a custo de zero, porque só pagávamos o custo de ferramenta dele, não havia aquele preço comercial. Desculpa interromper, Vítor. Diz. Esta drogaria fica ali na Rua Capitão Leitão, é isso? Exatamente, Sim, exatamente. é. Aliás, podes ver, eles não vendiam comida. Este é o anúncio do restaurante que está ao lado da Nau, que fora a publicidade, claro. Nós fizemos lá vários almoços de aniversário, mas fica ali na Capitão Leitão, exatamente. Ela ainda existe agora com outros proprietários. O esquema mantém-se quase o mesmo, portanto é uma drogaria à maneira antiga, e nós tínhamos facilidades porque comprávamos muitas coisas através da drogaria e pagámos só depois, quando tínhamos possibilidades. Uma coisa que havia ao pé do balcão da máquina registradora era uma caixinha, não era uma caixinha de esmolas, mas era uma caixinha de fundos para o centro. E a mãe, sobretudo a mãe ou o pai, mas muito mais a mãe, que era mais faladora com os clientes, muitas vezes fazia com que as pessoas dessem os trocos, portanto, umas moedinhas para a caixa do centro. E aqui estão 2 exemplos de receitas que íamos agariando à conta dessa caixinha. 40 escudos, 17 escudos, que no fundo era o nosso fundo de maneio, eram as nossas receitas, não tínhamos outra hipótese de funcionar. Uma atividade que nós fizemos desde sempre e com muito empenho e gosto foi, com o pretexto das comemorações do centro, de levar o que é a arqueologia, o que é o património, ao longo de vários espaços do concelho. Isto é um exemplo do que nós fizemos em 76, a propósito do nosso aniversário, portanto, 4º aniversário, nem sequer, é só porque tinha que ser em alguma época, alguma altura, e como nós preparávamos sempre as coisas no início do ano letivo, portanto o início do ano letivo, outubro, novembro, que coincidia com o nosso aniversário, portanto era a altura ideal para começar a fazer as atividades. Aqui está uma das atividades que fizemos nesse ano, que foi levar uma exposição do Museu de Arqueologia de Setúbal ao Monte da Caparica e ao António da Costa. Não quero deixar de realçar o horário no Monte da Caparica, que é das 20 às 23. Isto porque não só permitia que durante o dia pudéssemos ir às aulas, mas também que, sendo um sítio muito rural, houvesse menos possibilidades das pessoas irem durante o dia, porque estavam fora a trabalhar, em Lisboa, sobretudo, e à noite já tinham possibilidades de ir ver a exposição. A exposição era no Clube Recreativo, ali ao pé da igreja, portanto era um sítio central, muito central, com más condições para receber uma exposição, mas era o espaço possível e fizemos com muito gosto. Isto são 2 fotografias, infelizmente, de má qualidade, mas retratam como é que era a exposição. O clube
tinha regularmente sessões de cinema e isto sendo em novembro chovia, e chovia em cima dos painéis, chovia lá dentro, portanto chovia em cima dos painéis, e nós tivemos que improvisar, foi levar manga plástica da drogaria para cobrir todos os painéis, porque senão ficavam molhados. E quando nós, portanto, combinando com as escolas, sobretudo com as escolas primárias da região, levávamos lá alunos, porque também foi sempre o nosso interesse levar alunos às exposições que fazíamos, destapávamos o painel, mostrávamos o que tínhamos de mostrar e depois baixávamos novamente o plástico para o painel ficar protegido. Se conseguem ver um brilho em frente dos painéis, são esses plásticos, essa manga plástica que estava a proteger a exposição. Isto foi no Monte da Caparica. No António da Costa, o cenário já foi diferente, foi no átrio principal, aí houve melhores condições, conseguimos fazer sessões mostrando diapositivos no palco que há no anfiteatro, que há naquele espaço, para quem conhece o ciclo, e fizemos atividades durante 10 dias, enfim. Pelo que sei, foi nesta exposição que nós angariámos ainda mais sócios. Agora deixa-me dizer que um dos sócios angariados fui eu. Exatamente. Eu entrei para o Centro de Cruz de Almada exatamente por causa desta exposição no Santo António da Costa e a minha vida mais foi a mesma. Desgracei-me por causa desta exposição. Atenção, é para que se conste. Para que conste que estavam a desviar os menores do bom caminho, da tecnocracia e de uma carreira como empregado bancário para se ter aquilo que sou hoje. Este painel é um painel que estava a anunciar a exposição, portanto, além do folheto do lado esquerdo castanho, o painel a seguir era um painel que estava a anunciar a exposição, que é a reprodução de uma estela do Sudoeste, e depois a exposição desenvolvia-se no átrio. Pronto, já tivemos o anúncio de uma das pessoas que foram cativadas por esta exposição. Tentámos levar lá imensas turmas, não só do ciclo, mas também das escolas próximas. Isto funciona durante todo o dia, porque inclusive à noite havia os cursos noturnos e esses mesmos cursos também iam lá ver a exposição. A exposição foi muito bem elaborada, que mostrava a evolução do homem desde o início da Terra até aos nossos dias. Portanto, dava para tema para os professores explorarem nas suas diversas vertentes. Um outro aspecto que eu há um bocado não falei, mas que algumas pessoas ainda se lembram das dificuldades de comunicação, estou a falar em 76, 75, 74, não havia computadores, não havia telemóveis, enfim, uma dificuldade tremenda. Isto aqui são duas fotografias, a do lado esquerdo do acampamento, de uma escavação que houve em Serpa, perto de Serpa, de uma vila romana, onde eu participei em 76, e depois em 77, já com outros elementos do centro, a continuar os trabalhos. Isto tem particularidade, e é por isso que mostro estas fotografias, e infelizmente não mostro mais coisas porque não consegui arranjar a tempo. Foi a dificuldade na altura da escritura do centro, isto foi no verão, eu estando fora, de contactar com os colegas, com o Barros, com o Gouveia, enfim, por causa da escritura, porque era necessário os meus dados, foi necessário o meu BI, e a correspondência era toda feita, acho que escrita pelos CTTs, por correio, não havia outra hipótese. E há correspondência que eu já vi, cartas que eu enviei na altura que estava em Serpa para o centro, a perguntar como é que estavam, como é que estava o andamento da escritura, depois a responderem, mas é que as coisas estão a funcionar bem, e depois eu a responder quando é que é preciso mandar o BI, e depois mais tarde eu mando o BI.
porque quando eu cheguei depois à Almada, praticamente não foi a correr, mas foi logo a seguir, uns dias a seguir de eu ter chegado à Almada, tive que ir fazer a assinatura para o reconhecimento da associação. Peripécias que hoje é impossível imaginar. Aqueles exemplos que eu falei, do apoio do Liceu Nacional da Almada ao centro, fica aqui representado nestas duas publicações do lado esquerdo, que permitiam não só fundos para a associação, mas também para divulgar o que é que nós fazíamos, enfim. Isto são os 2 primeiros números, que depois não teve continuação, feitas em stencil, que agora é difícil de explicar, mas que é uma espécie de fotocópia em rotativa, porque era assim que o liceu funcionava para fazer os pontos dos exames e das avaliações, e nós fazíamos à mão toda a paginação, todo o texto, porque não havia, como já disse, não havia computadores, não havia os meios que há hoje em dia que facilitam muito este material didático. Em 75, a Câmara pediu-nos para nós elaborarmos um texto pequeno sobre a história do Conselho, porque havia dois livros publicados nos anos 70, de António Correia e Conde dos Arcos, sobre aspectos do Conselho, mas eram livros que alguns já estavam prestes a esgotar e muitos maçudos, porque eram muito volumosos, e então nós fizemos um texto pequeno e fizemos este folheto com os capuzes em fundo, e em breve história, são 3 páginas, que é uma história muito concisa do Conselho. Com a particularidade é que, segundo consta, ou segundo justificou quem executou este trabalho, foram feitos 50.000 exemplares. E creio que a Câmara só tinha intenção de mandar fazer 5.000. Só que houve um mal-entendido e puseram um 0 na encomenda, e então durante muito tempo houve folhetos para dar, vender não, que isso não era para vender. E a Câmara, enfim, tudo o que era possível, distribuiu este folhetozinho, onde tinha o símbolo do centro na contracapa. E do lado direito, talvez seja o primeiro trabalho de certa envergadura do centro, em que dá a conhecer o que é que tinha feito a nível de prospecção e de conhecimento da área da arqueologia no Conselho, que são os 5 anos de atividade, são os primeiros 5 anos do centro. Isto depois de ter feito os seus 2 levantamentos do património, património arquitetónico e arqueológico do Conselho. Aqui este livrinho reflete só a parte da arqueologia, e foi uma edição da Câmara, da Comissão de Turismo, que na altura tinham fundos para fazer este tipo de publicações. Uma coisa que nunca deixámos foi divulgar o que fazíamos, e mesmo nas situações mais simples ou mais normais, aproveitávamos sempre para mostrar o que é que fazia, o que estava a fazer. Do lado esquerdo nós estávamos, mostra um cartaz para chamar a atenção, para apelar às pessoas a aparecerem numa sessão de divulgação, porque nós estamos a fazer uma escavação de uma estação neolítica na Ramalha, e o clube recreativo disponibilizou-nos a sala deles, para fazermos uma apresentação do que é uma escavação, o que é que havia ali, porque estávamos ali a esgravatar com colherinho e pincel a terra, e foi um texto muito simples, muito apelativo, e o certo é que a Ramalha na altura era um sítio muito degradado, com barracas no fundo, e as pessoas apareceram porque víamos lá todos os dias. Nós inclusive ao fim de semana também íamos para lá, e sentiram sempre curiosidade de saber o que é que estavam aqueles miúdos a fazer
ali a esgravatar, e foi uma sessão muito concorrida, muito interessante, muito descontraída, sobretudo. Também participámos em congressos, o último Congresso Nacional de Astrologia, que foi realizado em Faro, em 80, também participámos a mostrar, com uma comunicação, a mostrar o que é que Almada tinha a nível de património arqueológico, graças aos nossos levantamentos, como já tinha falado. E mesmo na Faculdade de Letras, que é a fotografia do lado direito, fomos convidados para, durante algum tempo, já não me lembro quanto tempo é que teve lá, quantas semanas é que teve lá estas fotografias, mostrar como é que era o panorama arqueológico em Almada, porque nós conhecíamos os professores, aliás, como conhecemos atualmente, são os mesmos, e pusemos lá as fotografias, um mapa, enfim, o mínimo, o mais simples possível que estava ao nosso alcance, mas que o objetivo era divulgar o centro e sobretudo o concelho. As exposições que nós fazíamos, e como já disse, levávamos sempre turmas, desde o primeiro ciclo até o sexto, sétimo ano, atualmente 11º. E uma das atividades que depois pedíamos às professoras, que elas agarinhavam sempre muito bem, era fazerem trabalhos sobre o que ouviram, o que leram, o que aprenderam. E foi com base nesses trabalhos destas crianças. Está aqui uma com 9 anos, outra com 10 e 8, que depois o Museu de Setúbal fez uma nova exposição, que é as crianças como viram a exposição, aquela que teve no Monte da Caparica e no António da Costa, que também foi feita, portanto foi uma exposição que depois circulou pelo distrito, inclusive. Porque na altura não havia tanta oferta didática como há hoje em dia, portanto, e as professoras aproveitavam sempre estas exposições, estas muitas vezes palestras que nós que éramos convidados a fazer, para fazerem atividades com os seus alunos. É evidente que pontualmente fazíamos exposições de uma certa envergadura, e esta foi a segunda, a chamada segunda Expo de Almada. Isto foi em 82, portanto, em que fizemos no antigo Mercado Abastecedor, na antiga Oficina da Cultura, em São Paulo, mesmo em frente à nossa sede, e digamos que foi uma exposição que deu muito gozo, que deu muito gosto a fazer. Do lado esquerdo é a entrada da exposição. A exposição feita totalmente à mão, porque não havia outra hipótese de se fazer de outra maneira. Todas as letrinhas, tudo feita em painéis de contraplicado, pintados, desenhados, escritos, completamente à mão. Aqui teve o empenhamento de todos os sócios do centro, dia e noite, todos colaboravam, cada um à sua maneira, e o certo é que a exposição teve muito êxito, painéis feitos a mostrar o que é Almada do ponto de vista arqueológico, de património, e o certo é que as pessoas gostaram, sendo em Almada era fácil, portanto tinha acessos fáceis, não era preciso grandes deslocações. Aproveitámos sempre para levar turmas, para explicar, paralelamente, aqui são mais aspectos de turmas das crianças estarem, os alunos estarem muito atentos àquilo que estava escrito, às nossas, ou às explicações das próprias professores.
e paralelamente fizemos também conferências, colóquios, passagem de filmes. Foi um aniversário em cheio, também porque era um número redondo e valia a pena. O grande lançamento desta exposição foi o lançamento da Almadã, o número 0, feito de uma forma já não tanto artesanal como são os outros cadernos que eu mostrei há um bocado, porque aqui já teve não só mais meios, mas também já havia outros meios técnicos na altura. Isto já foi feito em tipografia, embora em relação aos métodos de hoje, aos meios de hoje, um bocado artesanal, mas foi feita já em tipografia, e foi feito 0 porque não sabíamos realmente se isto iria ter aceitação ou não. O certo é que ela teve aceitação e continua até hoje, como sabem. A capa da Almadã 0 é o retrato, é um fecho de uma abóbora de uma pedra encontrada na Capela São Tomás de Aquino, que poderá ser uma representação estilizada do rei Dom Manuel. E pronto, eu não quis alongar muito, há muito para falar desta época, e não só, mas desta época. Eu acho que isto foi mais um cheirinho do que é que virá brevemente com as comemorações do centro, dos 50 anos do centro. Posso dizer que vale a pena, valeu e vale a pena estar associado aqui no centro, com muito custo, há muitas vezes pessoal, porque é tempo que não se tem descanso, que muitas vezes não se pode fazer outras coisas, mas vale a pena, faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa saúde mental, e aconselho. Agora, se há alguma questão, se querem, que eu possa dizer, claro, possa. sim, agora o espaço de debate está aberto para quem quiser dizer alguma coisa, um comentário, pergunta. Chico, quero pedir desculpa de teres ido àquela exposição. Olha, Estragaste-lhe a vida. pois, precisamente cada um tem aquilo que merece. Exatamente, mas olha, agora também já é tarde para desistir. Mas foi por acaso, aquela exposição foi muito importante. Eu já gostava destas coisas, sempre gostei das coisas antigas desde pequenino, e depois descobri um bando de malucos que gostava também. Olha, foi de desgraça. Portanto, como sabem, o resto da história vocês conhecem. Mas foi exatamente nessa exposição e eu nunca mais me tinha lembrado disso. E então foi muito particularmente agora quando se pôs aquilo no Facebook, é que fiquei duplamente entusiasmado, e por causa que foi o facto de União e Capricho, quando a União e Capricho fez 100 anos, há 2 ou 3 anos atrás, ou 4, eu não sei, nós no Centro de Arqueologia de Almada, e eu, não é? fizemos uma publicação exatamente sobre a história da União e Capricho. Eu andei a ler as atas todas da União e Capricho, mas sinceramente não fazia a mínima ideia, não me lembro, não sabia que o Centro tinha lá feito uma exposição. E só sobre agora quando aquilo, de facto, foi uma coisa que me escapou, porque eu não estava lá nas atas, eu li. E de facto foi muito engraçado, porque é uma coincidência serem 2 coisas em que eu estive envolvido, que foi entrar para o centro na altura e depois ter feito muitos anos depois o trabalho sobre a União e Capricho. Só como curiosidade, eu nessa altura, quando foi a exposição, eu andava no Liceu de Almada, no Pragal, no Liceu, mas no Pragal. E, portanto, as turmas, sobretudo a primária, iam lá, mas era durante o dia, a exposição só estava aberta à noite, mas durante o dia nós fazíamos as visitas, como já disse há um bocado, e como mostrei aqueles bonecos. E eu lembro de uma vez ser eu a mostrar a exposição aos alunos, e depois ir a correr, salvo seja, mas ir a correr à pressa, com máquinas, com uma série de coisas atrás, para as aulas, e os meus colegas estavam todos fresquinhos, porque tinham tido aulas antes, eu não tinha, só tinha
aquela que ia ter. Os meus colegas estavam todos chegadinhos e eu já vinha todo esbaforido, porque já tinha estado não sei aonde, porque portanto, na altura não tinha carro, portanto andava sempre em transportes, e era preciso, apesar dos transportes na altura talvez fossem mais fáceis, porque havia mais, com mais frequência, o certo é que tive que andar a correr para não perder a aula e mais isso, mais aquilo, mas pronto, mas chegava lá com máquinas, sacos e sei lá o que mais, olhavam-se de uma forma estranha porque é que eu trazia aquilo, mas pronto, mas fazíamos sempre com muito gosto estas coisas, muito gosto. Aliás, como vê, a exposição encerrava às 23. Às 23 em novembro, e no o Monte da Caparica, eu agora não sei como é que está, mas na altura o Monte da Caparica era assim um bocado fora do mundo, né? Fora da cidade. Eu morava na Piedade, portanto, já a Piedade na altura, já havia uma diferença entre a Cova da Piedade e a Almada. E imagino, na altura ao monte, eu acho que muitas vezes tínhamos boleias do pai do Barros ou de outras pessoas, e muitas vezes vínhamos transportes, claro. 2, 3, como vínhamos todos para a Almada, apanhámos o autocarro da Costa da Caparica que passava por ali e ficámos em Almada. Mas com muito gosto, mais uma vez, com muito gosto. Houve aqui uma coisa que me chamou assim de repente. Estes materiais todos que nós estamos a ver, isto é uma viagem no tempo interessantíssima e faz tudo isto, faz a história do centro. Faria sentido uma edição comemorativa da Almadã? Uma publicação da Almadã sobre o centro que a criou? Eu não posso falar muito, também não sei, e também acho que não há ainda nada, mas está-se a preparar, tem que se preparar, e está-se a preparar os 50 anos do centro, que a nível da arqueologia só aquelas associações ou aquelas estruturas mais clássicas, a Associação dos Arqueólogos, o Museu Nacional de Arqueologia, serão mais antigas do que nós, porque nós fomos uma associação que vingámos mesmo, que na altura, e como devem calcular, na altura houve uma proliferação de associações de arqueologia, núcleos de arqueologia, mais isso, mais aquilo outro, que entanto sumiram-se. E nós mantivemos sempre teimosia, porque gosto, porque é um espaço que sentíamos bem, porque eu há um bocado estava a dizer que eu era dos mais novos, mas eu na altura tinha 16 anos, quando entrei para o centro. É evidente, eu acho que não se pode também dizer 16 anos na altura eram diferentes dos 16 anos de hoje. É evidente que na altura não havia distrações como há hoje em dia, portanto, completamente diferente. Mas eu era dos mais velhos, depois em relação, por exemplo, à Graciela, à Júlia Pinheiro, à Aldina, ao Chico, eram miúdos, mas eram novos, mais 2, 3 anos, talvez. Eu tinha Carlos, 10 anos, né? Quando entrei tinha 10 anos. Pronto. Aliás, se não é em confidência, o Chico ele era tratado, aliás, nós todos tínhamos alcunhas, praticamente, muito carinhosas. O Chico era o puto Chico, porque ele era franzino, era miúdo mesmo, portanto, carinhosamente era tratado por puto Chico, mas não sabia que era 10 anos, mas 10 anos, hoje em dia uma pessoa, um miúdo com 10 anos, se tirarem o tablet ou o telefone, não é? Na altura não havia nada disso, portanto, não... E isto foi um grupo que, sobretudo aquele grupo que eu mostrei, que manteve-se mais ou menos durante algum tempo, que está o pessoal todo de 76, portanto, do aniversário, era um grupo que passou por alegrias, por tristezas, por mágoas, por namoros, por desamoros, por muita coisa, foi crescendo em conjunto. E nós, muitas vezes, os mais velhos, entre aspas,
não eram bem os pais, mas os irmãos mais velhos, todos os mais novos. Com a vantagem que só dava ali quem queria, portanto ninguém era obrigado. Não havia obrigação nenhuma para estar ali. Portanto, e as pessoas estavam lá porque gostavam. Porque queriam e sentiam-se bem. Acho que é a grande diferença, sobretudo para os tempos de hoje. Eu, por exemplo, posso dizer, por exemplo, era miúdo, vivia ali em Almada e os meus pais não me deixavam sair de casa. Deixavam-me sair se eu fosse para o centro de tecnologia, né? Ou deixávamos ficar à noite na rua se eu estivesse lá a ajudar a montar a exposição do centro de tecnologia. Senão, o centro de tecnologia era assim, era a razão pela qual eu podia sair de casa e estar à noite e não sei o que era, porque eu para o centro de tecnologia, senão não podia. Portanto, porque era isso, havia lá uns um bocadinho mais velhos que eu, que os meus pais achavam que eles tomavam conta de mim e que eu não estava entregue à bicharada, não andava na má vida. Embora, muitas alturas sentávamos entre a Madeira a jogar as cartas e a jogar as escondidas, que eram todos miúdos também, não é? Mas pronto, era um ambiente saudável. Mas eu acho que uma coisa que, e em relação ao que tu estavas a dizer, Chico, acho que um aspecto que talvez desse uma credibilidade a nós, foi o facto do Barros ser filho dos donos da drogaria Andorinhas. Porque, ou seja, se houvesse necessidade de queixa, havia uma loja, havia um sítio específico para ir queixar-se. Porque eu morava na Piedade, ninguém me conhecia, nem sabia onde é que eu morava, portanto, e eu muitas vezes, eu acho que fui às vezes com o Chico até a casa, porque ficava no meu caminho para ir para casa. Porque eu depois descia ali à avenida, na altura de Salazar, agora da Liberdade, eu descia essa rua para ir para casa, portanto, e o Chico ficava no caminho. Mas eu acho que o facto do Barros, portanto, ser filho dos donos da drogaria Andorinhas, que era conhecida em toda a Almada, também deu um certo crédito a que nós fôssemos jovens, mas com consciência, digamos. Não fazíamos coisas más lá no centro. Porque São Paulo é um sítio assim, fora do centro. Porque, no fundo, aquilo é só subir aquela ruazinha da Capitão Leitão e estamos em São Paulo, não é? Mas já fica ali ao pé do cemitério, fica ali ao pé o mercado abastecedor, aquilo era uma zona... não era assim muito simpática. Mas ainda relativamente à questão que o Rui colocou, o problema de fazer essa tal publicação, essa edição, é que para fazer uma coisa, aquilo que o Vítor agora apresentou, é um grande esforço de contenção para explicar, e que realmente mostrou coisas interessantíssimas, e na minha opinião, foi uma apresentação interessantíssima porque de facto falou nos pontos mais importantes. Mas é que é isso, qualquer coisa que se queira fazer sobre 50 anos sem ser da Almada, e nós cada vez mais temos essa consciência, é que já se fez tanta coisa, que qualquer, por exemplo, a Elizabeth fez uma dissertação de mestrado sobre 20 anos de atividades pedagógicas, específico, únicas, 20 anos de atividades pedagógicas. Se a gente for juntar essas exposições, outro tipo de atividades não pedagógicas, escavações, acho que fizeram artigos que publicaram, são anos e anos de trabalho, que é muito difícil, que só pode ser tratado, acho eu, não só pode, mas para ser devidamente tratado tem que ser uma abordagem académica, tem que ter uma tese de mestrado, doutoramento, porque as coisas, a quantidade de material que há para compulsar, mesmo fotografias, documentos, coisas que nós nem próprios nem sabemos. O Luís Turgal em tempos até já fez isso e o material já está mais ou menos acessível. Está mais ou menos acessível, não está acessível. Ela organizou tudo e separou tudo e está tudo. São dossiês e dossiês com folhetos, com fotografias. As fotografias são milhares e milhares de fotografias. E realmente é um trabalho que, para se fazer assim, uma coisa como deve de ser, é muito difícil. Exige uma dedicação muito grande. Há muita informação. E a dificuldade, mais se forem pessoas que estão ligadas diretamente ao centro, ainda mais dificuldade têm, não é? Porque são parte interessada de alguma forma, não é? Mas de facto esse trabalho fazia sentido. O Centro de Ecologia da Mãe já dava para fazer um trabalho desse, mas na minha visão tem que ser uma coisa académica, não é? Porque senão, então, porque mesmo para fazer uma coisa de resumida, tem que fazer primeiro a outra para depois tirar, sacudir e ficar só os ossos. E os ossos mesmo assim já são muitos, acho eu. Vai para os fascículos. Pois, será ver?
Uma coisa que podia ser interessante, talvez, e se calhar é uma coisa que conseguia fazer nos 50 anos, e que, como digo, aqui entre nós estamos praticamente aqui em casa, era pedir, se calhar, a algumas pessoas do meio, não é? Alguns arqueólogos e pessoas para escreverem pequenos depoimentos sobre o que é que eles acham do centro, não é? Porque nós estamos a falar de nós próprios e é sempre muito difícil, não é? Cada um tem sempre a sua visão da sua própria vida, não é? E no meu caso, o Centro de Cultura da Almada é a minha vida, não vale a pena estar a esconder, porque é verdade, não é? Trabalho no Centro de Cultura da Almada há 40 anos, ou mais, não é? E o que é facto é que confunde-se, não consigo separar. Agora, se calhar era interessante pedir a algumas pessoas que todos nós conhecemos, não é? E que conhecem o centro, para fazer pequenos depoimentos, 2 ou 3 frases, e acho que isso já podia ser um contributo interessante para as comemorações dos 50 anos. E acho que conseguimos muitos depoimentos, não se podemos esticar muito, tem que ser coisas curtas. Não me parece, Chico, que seja necessário para uma perspectiva académica de um trabalho desses. É claro que aprender academicamente é sempre bom. Há uma série de técnicas, uma série de formas de trabalhar que se podem aprender. Mas pode-se fazer esse trabalho fora dos ambientes académicos. E talvez a principal dedicação esteja completamente fora dos ambientes académicos. Os ambientes académicos vão trazer mais peso, mais formalismo, mais apresentações disto e daquilo, enquanto que com rigor que não é só académico, é um rigor em geral de quem trabalha nestas coisas, sem o peso dos formalismos, ganha-se algum espaço. Há muita gente que faz esse tipo de trabalho completamente fora dos meios académicos. E penso que não devemos ter tanta reverência em relação aos meios académicos, porque há outras perspectivas. A perspectiva associativa também é muito forte, e é importante valorizar a perspectiva associativa. Pois eu não tenho. A minha questão, para mim, não é uma questão de reverência, não, nada disso. É só que assim, dá tanto trabalho de fazer que se a pessoa não tiver um objetivo concreto e tiver que apresentar aquilo dentro de um prazo, dificilmente vai fazê-lo. Porque assim, é tão difícil que só com uma motivação. Eu não acho que não tem nada que ser académico, pode não ser. O problema é que ninguém, se não for, porque tem que apresentar uma tese, se vai dar o trabalho de estudar bastante utilizar Almada, mas isto é a minha opinião pessoal. Sim, mas esse pragmatismo é aquilo que tu não quiseste ser quando entraste para o Centro de Arqueologia da Almada, quando tu disseste assim, lixaram-me como jovem, porque não me deixaram seguir uma carreira tecnocrata e por aí fora. É exatamente isso que é necessário, é fugir a essa tecnocracia. Tens razão. Portanto, eu acho que retiro lá o académico. Também está retirado já. Obrigado. Eu sinto que não falei tudo, aliás, nem podia falar tudo destes 10 anos. A baliza dos 10 anos é que é interessante, como já nos... E falo dos 10 anos porque a minha baliza foi 80, 82. Porque foi a partir desta altura que eu comecei a trabalhar e a receber. Eu já trabalhava e não recebia, no centro, claro, mas comecei a trabalhar porque já nos conheciam, já nos conheciam o suficientemente bem para podermos integrar uma equipa de arqueologia a sério e convidar-nos diretamente, porque éramos do centro, eu, a Graziela, o Barros, primeiramente, depois foi o Jorge e a Ana Luísa, para as escavações da Casa dos Bicos, para a 17ª Expedição de Arte, Ciência e Cultura. Porque já havia um know-how, já tínhamos dado a cara em várias situações e perceberam que a gente não tínhamos formação académica superior, mas tínhamos muita vontade, tínhamos muita experiência, tínhamos muita flexibilidade para trabalhar a nível da arqueologia. Pronto, e a partir daqui, depois, já não era possível ir às visitas durante o dia, porque tinha que trabalhar, portanto, era só aos fins de semana e durante muito tempo, era só ao fim de semana, era só ao sábado, essencialmente, que eu podia participar nas atividades do centro. Houve outros colegas que não, que, por entanto, puderam ter mais disponibilidade, dei essa baliza. E, pois, a minha dificuldade para isto é que eu não vi tudo, porque por várias razões não vi tudo. Mas há muito material e há muito material muito giro, e a intenção da minha conversa, aliás, logo das primeiras vezes quando a Eva, tive uma conversa com a Eva, a minha ideia inicial era fazer isto com pessoas, porque, como se fez várias vezes,
ter as pessoas ao nosso lado e mostrar os slides, os diapositivos, agora já não é assim, mas os diapositivos, porque depois cada um lembra-se o que é que fez, o que é que não fez. Por exemplo, esta do ciclo, o ciclo saltou logo a dizer que foi ali que nos conheceu, que depois foi para o centro, e há sempre experiências, há sempre outras pessoas que têm sempre a acrescentar em relação àquilo que aconteceu, às exposições, às visitas, às escavações, no dia a dia. E eu comecei por ter muita coisa e comecei a reduzir muita coisa. E acho que o que hoje falei foi sim uma coisinha muito leve, mas e a minha intenção não era fazer a história do centro, que não queria, não podia, mas era falar de outras coisas que ia acontecendo, dos acontecimentos, por exemplo. Nunca ficou registado, como eu disse, há um bocado disse, de que eu vinha a correr do Monte da Caparica para as aulas. Isso não é um registro formal, é um registro pessoal. O Chico certamente, não sei quem é que fez a visita a ele, mas deve ter sido ou eu, ou Barros, ou Gouveia. Depois há episódios no ciclo do Brighton, por exemplo. Pronto, há sempre peripécias que acompanham as atividades do centro, e isso é uma coisa que nunca fica registado formalmente, só na memória, e só vem cá para fora quando estamos em ambiente de convívio, em ambiente descontraído, como já aconteceu várias vezes. Infelizmente agora não se pode fazer isso, eu reconheço. Não perco a esperança de que brevemente possamos estar todos juntos outra vez ao vivo, sem ser aqui pelo telefone ou pelo computador, e aí haverá espaço. Porque também isto são memórias, e as memórias a gente vai perdendo, e pior, vamos perdendo as pessoas que têm essas memórias, como nos tem acontecido pontualmente. Isto foi mesmo muito, muito interessante. Eu gostei imensamente ouvir e não sabia, não imaginava como ter sido, não? O centro, até antes de ser o centro, mesmo como isto tudo começou, também com o interesse pela arqueologia e depois a criação do próprio centro e as dificuldades, etc. Muito, muito interessante. E eu sei que tu gastaste horas e horas no centro a ver os arquivos, a encontrar o material para juntar e agora outra vez selecionar deste material que tu encontraste, o que tu nos mostraste hoje. E eu imagino que há lá tanta coisa ainda para lembrar, também para refletir, não devemos esquecer a qualidade de refletir sobre toda esta história. E eu acho que há lá ainda muita coisa, muito trabalho que nós podemos fazer. Nós vamos ter no ano que vem uma conversa com a Elizabeth sobre a tese dela, sobre o trabalho pedagógico nos últimos 20 anos. Isto vai ser muito interessante. Em dezembro, o Jorge vai falar-nos sobre a Quinta do Rochinol. E eu acho que nós todos também, vocês podem também pensar que podem, por exemplo, convidar, contar sobre mais uma temática também da história do Centro de Arqueologia de Almada. Temos as conversas como um instrumento que podemos usar para juntar peças, não? E eu não sei se o Vitor vai continuar este trabalho e vai fazer-nos, por exemplo, mais uma apresentação nos 50 anos ou sobre um outro tema da escola. Só marginalmente ouvimos agora das escavações. Deve haver muita coisa de contar sobre as escavações em que o centro foi envolvida. E sim, no meu ver, isto foi mas isto foi
ouvir agora do início da história foi especialmente muito interessante, porque é uma coisa que, por exemplo, isto é só tu viveste isto, de nós que estamos hoje cá, não? Mas ninguém estava lá nesta altura. E... Sim, faz-me um pouco a impressão estes tempos, digamos, dos anos 70, anos 80, comparados com hoje. O Vítor disse os jovens são diferentes, os jovens têm uma vida diferente. Sim, é uma das razões. Mas há uma outra razão, é que nos anos 70 e anos 80 havia muito pouca arqueologia, não havia empresas ligadas à arqueologia e ao património, o Estado ainda tinha um papel nulo ou quase nulo nestas questões, as autarquias a mesma coisa, as universidades estavam a começar a pensar nisto. Isto é, o associativismo era um grande ator. Se havia gente, como houve no caso da Almada, o associativismo era um grande ator, era um ator coletivo nestas questões. E se fosse uma empresa, ou o Estado, ou uma universidade, ou um gabinete de arqueologia da Câmara, não faria a mesma coisa. Supondo que eles existiam nessas alturas, eles não fariam a mesma coisa. Era muito mais técnico. Daí a minha reação há bocado em relação ao académico. Seria uma intervenção muito mais técnica. Não tinham grandes histórias a contar neste momento. Tinham talvez muitas intervenções em congressos, tinham uma série de publicações da Câmara, ou do Estado, ou da Universidade, mas não tinham estas histórias que o Vítor contou. E por isso é que aquilo que o Vítor contou, e que não aconteceu só no associativismo, a história que eu contei há 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, é um bocado parecida com isto, e por isso eu faço sempre esta ligação. Houve coisas que se passaram nos anos 70, nos anos 80, e no início dos anos 90, e que a certa altura começaram a desaparecer. E é essa marca do associativismo que eu acho que nós deveríamos tentar perceber, tentar valorizar, para não esquecer, mas também deveríamos tentar reequacionar para os tempos de hoje. O que é que de certo modo se perdeu, mas que não se perdeu ainda, mas que a gente de certo modo deixou um bocado de fugir e não estamos muito conscientes e que somos capazes de fazer. Por exemplo, este encontro que aqui estamos a ter, agora, hoje, neste 1º de dezembro, este encontro não é muito um encontro de outro tipo de instituições, é um encontro de associativismo. Como é que nós podemos potenciar isso para agarrar estas memórias e para reequacionar o papel do associativismo nestas questões do património e da arqueologia? Isso acho que é o grande desafio. Temos que pensar nisso. E os 50 anos, se calhar, não deviam só olhar para trás, deviam olhar para trás, mas a pensar, então, como é que nós hoje, para os próximos 50 anos, temos outros desafios para os Vítors e para as Marianas e por aí fora, daqui a uns anos, bons anos, a contarem outras histórias muito engraçadas. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu acho que sim. Por exemplo, esta história que tu contaste, Vítor, quando tentaram perceber esta capela e foram lá escavar. Imagina-te hoje, jovens, fazer uma coisa destas. Não? Seria quase impossível, porque todas as instituições impediram logo, iam dizer logo, vocês não têm formação para isto, vocês não têm autorização para isto, etc. Mas também era uma altura que dava, de repente, uma certa liberdade fazer aventuras destas, não aventuras, mas a sério, não brincando, não destruindo, mas mesmo a sério e aprendendo. Nós tínhamos, na altura, estávamos fora da caixa, ou seja, nenhum de nós, o Garcia, pessoalmente, o Amílcar já era professor, portanto já tinha formação, claro, mas o Amílcar morava em Lisboa. Houve um tempo que morou em Almada, Laranjeiras, mas depois morava em Lisboa. O Garcia era de Almada, Cova da Piedade, e já tinha formação, mas todo o outro núcleo, digamos, duro do centro, nenhum de nós tinha formação académica. A única coisa que tínhamos, em excesso, era boa vontade e disponibilidade. E foi isso que não só nos fez
continuar a fazer as prospeções, os levantamentos, porque mesmo a primeira escavação, aquilo de São Tomás de Aquino foi, digamos, tirar a terra à frente da porta. Naquela altura não foi mais do que isso. E daí estarmos a esgravatar e acharem estranho estarem ali dois jovens ou dois rapazes a esgravatar, sabe-se lá, a pôr coisas lá para dentro da capela. E daí terem chamado, terem fazer de queixa e ter ido lá à tropa. Mas a primeira escavação que houve, quer em São Paulo, em frente ao seminário, quer na Ramalha, que são escavações da área da arqueologia, apesar de ter sido feita por nós, mas nós tínhamos orientação e tínhamos portanto, orientação e direção de arqueólogos já formados, já credenciados. Neste caso que era o Dr. Tavares da Silva e Joaquina Soares, do Museu de Setúbal. Porque em São Paulo, apesar de estarmos todo o tempo praticamente sozinhos, eles sabiam o que é que estava a fazer e como é que estava a fazer e houve sempre um diálogo constante. Na Ramalha, eles estavam cá há muito tempo, tiveram cá muito tempo connosco a escavar, mas houve alguns tempos em que estávamos sozinhos, mas nós tínhamos consciência de que não era esgravatar, era escavar, e seguíamos. Estávamos também numa época de aprender, e só se aprende com pessoas que sabem, sejam elas mais novas ou mais velhas, e eles, por acaso, eram mais velhos do que nós, mas também sabiam coisas que nós não sabíamos, tinham outras experiências que nós não sabíamos. E isso talvez foi a grande diferença entre o centro e outras instituições, ou outros clubes, ou seja o que for, porque havia, as faculdades já tinham em embrião as suas áreas de arqueologia, os seus centros de arqueologia, só que estavam sempre associados a professores da própria faculdade. Nós não tínhamos ninguém, aliás, para começar, foi uma coisa que criou um certo atrito com o notário por causa dos nossos estatutos. Nós nunca tivemos um diretor ou um presidente, foi sempre o grupo coordenador, foi sempre um grupo colegial, 3 pessoas no mínimo, porque, como há um bocado tentei falar daquilo das dificuldades que tivemos nos estatutos do centro, e uma das coisas é que nós tínhamos de ter um presidente. A lei na altura não obrigava a que houvesse um presidente ou um diretor ou fosse o que fosse. Era um grupo de direção. E nós nunca optámos, e continuamos a não optar, por ter um presidente, por ter um diretor, seja o que for. Portanto, é o grupo coordenador. Aliás, as primeiras cartas do centro, quando saem, ou são assinadas por todas as pessoas, que era fácil, porque estávamos todos juntos e cada um assinava, ou então, posteriormente, era pelo grupo coordenador e alguém assina. Só a Assembleia Geral é que é preciso um presidente, porque ele é uma pessoa que tem que orientar a Assembleia, mas só isso também há uma certa diferença, que se olharmos para outras associações similares, há sempre um diretor, há sempre um presidente, há sempre alguém que se destaca. Nós nunca tivemos ninguém a destacar, aparecíamos pela disponibilidade que tínhamos e não porque tinha que ser um ou tem que ser outro. Portanto, foi sempre um trabalho muito mais colegial do que se fazia na altura e continua-se a fazer. Olha, eu também gostei muito desta apresentação, aprendi um monte de coisas que não sabia dos primeiros anos do Centro de Arqueologia, mas no meio das várias coisas chamou muita atenção o facto do Centro de Arqueologia ter sido comunicada no Diário de Notícias uma página inteira para divulgar aquilo que o Diário de Lisboa era. Ok. Como é que surgiu essa situação do Diário de Notícias querer Diário de Lisboa ter dado, mas porque houve um evento do Centro de Arqueologia em Lisboa ou havia um contacto especial com eles? Não, eu agora não te sei dizer exatamente o que aconteceu, mas aqueles cadernos são pagos, não é? Portanto, eles estavam a fazer um caderno sobre a Almada.
contactaram a Câmara, tinha que ser obrigatoriamente a Câmara. E a Câmara deve ter dado contactos de outras associações. Certamente foi através de um contacto da Câmara que eles chegaram a nós. Até porque, na altura, em São Paulo, quando nós estávamos em São Paulo, o Pelouro da Cultura era ao nosso lado. Portanto, era fácil de um contacto direto. E havia a impressão, houve sempre a impressão de que nós éramos da Câmara. Aliás, a Câmara socorria-nos a nós quando havia esses problemas de arqueologia, de património, era a nós que batia à porta. Talvez o Rui não saiba, mas o Diabo de Lisboa era bastante de esquerda. E, portanto, é natural que estivesse interessado em Almada. Ok. Sim, mas mesmo assim, Vítor, mesmo que acho que a Câmara pudesse, quer dizer, poderia querer recorrer a muita gente, mas o Centro de Arqueologia ainda era um conjunto de putos bastante novos, não é? Sim, aliás, vê-se mal, mas a única fotografia em que aparece o pessoal é malta novinha, é malta que... Até para dar um exemplo de jogabilidade do Conselho, malta nova, que está a fazer coisas interessantes e no fundo eles também precisavam de o que é que podiam falar das coletividades já reconhecidas. Isso também era uma coisa diferente, seria uma coisa diferente. Para nós foi publicidade de borla, claro. Achei muita graça que eu não sabia, não sei como é que isso me passou despercebido, mas eu nunca soube e soube hoje que o Centro de Arqueologia começou por ser uma secção dentro de uma associação, uma organização juvenil e, portanto, tinha a secção de Arqueologia que depois se autonomizou. Olha, não sabia isso. Eu achei muito engraçado porque tinha outras secções, quer dizer, também tinha badminton, por exemplo. Deve ter havido da parte das pessoas mais interessadas na arqueologia uma força maior, não é? Porque senão hoje tínhamos o centro de badminton de Almada em vez do centro de badminton. Eu acho que o que aconteceu foi em 70, tanto quando o centro piloto de arqueologia estava a fazer as suas aulas lá no Palácio da Rosa, pelo menos o Pires e o Barros iam lá a essas aulas, acho como outros arqueólogos, entanto, da nossa praça que também começaram a ir nessas aulas, porque aí os professores eram pessoas reconhecidas na altura, era o Veiga Ferreira, o Farinha dos Santos, o Zebi, enfim, digamos, era o centro, a faculdade não formal da arqueologia. E houve a intenção deles fazerem um grupo também, um núcleo aqui em Almada só da arqueologia. Mas certamente com a dinâmica até da Almada, seria mais fácil, até contactos com a Câmara, a ganhar uma sede, portanto, do ponto de vista logístico, associarem-se com outros interesses para formar uma associação juvenil, que seria mais fácil a nível de ligação com a própria identidade. Só que a coisa não correu bem, porque houve aquela exposição de António da Costa, que eu não me lembro de ter ido, não me lembro de maneira nenhuma ter ido, mas a coisa correu mal e o centro depois optou-se por ser autónomo e continuar como centro de arqueologia. Porque senão realmente ou não existíamos, ou então era uma espécie de centro cultural, de versão 2 ou versão 1, não sei, hoje em dia, com as suas secções. Como há com as coletividades também têm isso, né? Como a gente sabe, estas maiores, a Academia Incrível, tem várias secções. Mas eu acho que o Centro de Arqueologia também, isto um bocado na linha do que o Pedro estava a dizer, havia uma grande capacidade de atração, digamos, de pessoas, malta nova, porque havia exatamente essa possibilidade de fazer escavações, de mexer em materiais arqueológicos, de fazer prospecções arqueológicas, essas coisas todas, que são coisas que atualmente estão, neste momento, para fazer prospecção arqueológica é preciso uma autorização. Portanto, eu, por exemplo, uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando era miúdo, né, na altura, era exatamente a prospecção arqueológica. Quer dizer, nós pegávamos o autocarro a determinado sítio, depois íamos a pé com os mapas e tal, a olhar para o chão, à procura de coisas, e encontrávamos muitos sítios arqueológicos assim, não é?
Isso hoje era uma atividade ilegal, quer dizer, eu podia ir preso nada a fazer isso. Eu, quando tinha pai 15 anos, eu mais uma rapariga que trabalhava lá também, fazíamos aqueles projetos dos hotéis, não é? Pegávamos uma máquina fotográfica e andávamos por todo lado a fotografar as quintas das pessoas e as casas das pessoas. Eles achavam muita graça. Ver uns jovens hoje, se eu for tirar fotografia à casa de alguém, não levo um tiro. As pessoas têm medo que aquilo é outro mundo, é outra realidade. De facto, nós, na altura, tínhamos uma liberdade da parte das pessoas, da população, não é? Havia uma abertura. Quando se andassem lá uns adolescentes a tirar fotografias à casa e que até convidavam para a gente entrar e mostravam-nos as coisas, que hoje era impensável fazer. Por exemplo, houve muita gente que ainda hoje se encontra comigo, às vezes pessoas que nem foram sócios do centro, mas que estiveram, por exemplo, no Porto dos Cacos nas escavações, e para eles aquilo marcou-os para o resto da vida. Porquê? Porque qualquer pessoa, desde que quisesse e pudesse, podia fazer escavações para os cacos. As escavações são coisas só lá para os doutores e para os alunos que estão obrigados a ir, muitas vezes contra a vontade, mas se quiserem fazer arqueologia pura e dura, só porque sim, isto é muito complicado, isto não é bem assim. E na altura, o Centro de Arqueologia da Almada era uma porta, era um sítio, era uma organização em que tu pertencesse à organização, ou mesmo sem pertencer, muitas vezes, só por teres amigos de alguém, portanto, tinhas acesso a coisas, a atividades e a ações que hoje era impensável fazer, não é? Hoje isso não existe, não há essa possibilidade. Eu só quero dizer duas coisas. Uma delas é que o que me fez ir para o centro, o que me fez ir para o centro foi que havia a hipótese de ir para o campo, de estar no campo, estar ao ar livre, acampar. Por exemplo, aquela fotografia a preto e branco que eu mostrei de nós tínhamos ido a Troia. Realmente foi ir a Troia, depois tínhamos quase um ritual todos os anos e íamos a Troia de Setúbal, Grândola, que era uma aventura. Íamos daqui, apanhámos o autocarro, saíamos em Setúbal, depois apanhámos o barco para Troia, e depois em Troia, para ir até à estação, ou apanhámos boleia, se tínhamos sorte de apanhar boleia, ou então tínhamos que fazer todo aquele percurso que ou fazíamos pela Caldeira, que era 1 hora e tal a pé, ou então conseguíamos atravessar a Caldeira mesmo, quando a maré estava muito baixa, e não molhávamos sequer os joelhos. Mas e depois passámos lá o dia todo, íamos pela praia e apanhar espólio, porque havia muita cerâmica, muitas moedas, enfim, que depois mostrávamos ao Cabo Paixão, que na altura estava a escavação. E como era material avulso, não era comum, nós depois trazemos aqui para o centro, e posso dizer que, por exemplo, em relação ao espólio romano de Troia, nós tivemos uma boa coleção de marcas de doleiro, em sigilata, que demos ao Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, porque as marcas de doleiro, digamos, é material comum, mas muito importante a nível de estudo. Agora, nós temos, e está aqui no centro, muitos bocadinhos de sigilata, de ânforas, que do ponto de vista tipológico são comuns, em Troia há milhares daquilo, portanto, nós temos aqui porque temos. Isso é uma das coisas. Isso aconteceu comigo, de ir para o campo, de poder a perspectiva de acampar e mais isto, mais aquilo outro, também certamente iria acontecer com outras pessoas, como aconteceu com o Chico. E depois outra coisa, nós para fazer os levantamentos em 76, 77, precisámos de cartas topográficas. As coleções das cartas topográficas foram oferecidas pela Câmara, na escala 1/2000, sobretudo. Isso é uma fortuna. Se nós tivéssemos que comprar na altura, que não comprávamos, não tínhamos dinheiro, aquilo foi uma fortuna. E mais, a Câmara deu-nos uma espécie de uma credencial nominal, a dizer que aqueles fulano e fulano fazem parte do Centro de Arqueologia da Almada, que é com estes termos, uma associação digna ou fiável, e que estão a fazer um levantamento arqueológico e plantológico e patrimonial e tal, a favor do conceito, assinado pelo próprio Presidente da Câmara, da altura. Eu hoje não sei se isso era possível, obter uma credencial nesse aspecto. E mais, na altura, as cartas militares 25.000 eram cartas militares, portanto, de acesso militar, de uso militar. E nós levávamos uma credencial desse género para irmos comprar as cartas militares da região, que são 2 ou 3, ok, aos serviços cartográficos do Exército, que era ali ao pé do Príncipe Real, e nós levávamos uma credencial da Câmara Municipal de Almada a dizer que aqueles cartas militares são para o uso civil, porque estamos a fazer um levantamento do património da Almada e mais isto e mais aquilo outro.
eu hoje em dia não sei se a Câmara de Almada nos passaria uma credencial a dizer que íamos buscar material militar para uso a bem do Conselho. Os tempos são outros. Sim, claro, ainda era o tempo em que as Forças Armadas estavam com o povo também, não é? Não, mas nós temos essas cartas militares aí e elas têm carimbo a dizer que aquilo é uso militar. Hoje em dia compra-se em qualquer lado e temos o Google ainda para mais. Portanto, não há segredos militares. Mas aquelas cartas militares eram cartas militares de uso militar. Portanto, era material de guerra, no fundo, que na altura era proibido andarmos com isso. E nós andámos. São outros tempos, são outras necessidades também. Pronto. E depois a vantagem, uma coisa que eu não falei, foi na participação na primeira Feira Popular de Almada, em 75, que foi depois da dos Capuchos, e foi daí talvez o grande olhar da Câmara em relação a nós. Nós tínhamos lá, portanto aquilo foi feito lá embaixo na Piedade, na Cova da Piedade, onde é agora o Ginásio Clube do Sul e os CTT. É uma feira comum, mas pronto, foi chamada a primeira Feira Popular. E nós tínhamos no stand da Câmara, que era uma área grande, onde a Câmara tinha as suas atividades e mais isso, mais aquilo, nós tínhamos um cantinho só nosso. Tínhamos com fotografia, agora também já não sei o que é que tínhamos lá, mas tínhamos lá as nossas coisas, que depois na prática éramos nós que ligávamos praticamente a feira e que desligávamos a feira, porque era no stand da Câmara que estava o controle geral da luz e mais isto, mais aquilo outro. E porque eu morava e o Luís Gouveia morava ao pé de mim, nós morávamos perto um do outro. E era só descer a rua e estávamos logo na feira. Nós, nesse tempo, atuámos como se fôssemos funcionários da Câmara. Apesar de termos lá o nosso coisa, Centro de Luz da Almada e tal, os problemas da feira, as pessoas, uns comerciantes, ou barulho a mais, ou barulho a menos, iam ter connosco, porque o pessoal da Câmara não estava lá, por qualquer motivo, não estava lá. E talvez fosse isso. E depois a facilidade que nós tínhamos em contactar o próprio Presidente da Câmara, os vereadores, fez que houvesse também uma grande facilidade da nossa parte em desenvolver as nossas atividades. Nós, quando precisávamos ir aqui ou acolá, atravessámos no centro, atravessámos a rua, íamos lá ao armazém, chamado armazém, e pedíamos se havia possibilidade de ter boleia para aqui ou para acolá, e eles muitas vezes arranjavam, porque eles levavam os trabalhadores para fazer obras aqui e acolá, e nós íamos com eles. Depois muitas vezes vínhamos à nossa maneira. Mas havia uma certa facilidade. Quando foi a escavação de São Tomás de Aquino, nós íamos ter de manhã ao estaleiro da Câmara, íamos no transporte da Câmara, e iam 2 funcionários da Câmara para ajudar à escavação. Portanto, tinha 4 ou 5 sócios docentes, não é? Que era eu, o Barros, mais o Domingos, enfim, que íamos no carro da Câmara, com 2 funcionários da Câmara, que estavam lá todo dia connosco, a ajudar na escavação, e depois ao fim do dia iam buscar eles e a nós. Portanto, era isso, funcionávamos ali. Claro, não porque também mas na altura a Câmara não tinha ninguém. Portanto, se não fôssemos nós a fazer a escavação, é que ninguém escavava, ficava lá como estava, que acabava a cair o resto. Mas havia de facto essa ligação que agora é outro mundo, claro. Completamente diferente. Não há comparação nenhuma. Mas isso quer dizer, essa possibilidade, na altura, por exemplo, eu para mim que tinha, na altura 15 ou 16 anos, todos os dias saía de casa como se fosse para um emprego, que era apanhar um veículo, um transporte para ir para uma escavação e depois voltava ao fim do dia, era uma coisa que se não fosse no Centro de Luz da Almada, não tinha outra hipótese, foi uma experiência única que só valia assim. E como eu, outras pessoas que lá andaram na mesma situação, não é? Porque se não fosse assim, como é que era? Não podíamos fazer nada disso. Isso, de facto, era uma coisa extraordinária, que na altura trouxe muitas pessoas. Mas o problema geral também do associativismo foi que muitas coisas ficaram todas muito formalizadas, todas muito organizadas, e muitas das coisas que as pessoas faziam nas associações, porque só podiam fazer nas associações, puderam começar a fazê-las de uma forma empresarial. Portanto, quer fazer ginástica, pagas e vais ao ginásio, não precisas ter sócio da associação de fazer ginástica. Quer dizer, começou a haver uma oferta de coisas que as pessoas querem fazer aquela coisa, paga e faz, não precisa estar nem em associação nenhuma. Portanto, as associações, no fundo, foram tendo a concorrência do mundo das empresas e dos negócios, não é? Em que não tem que haver vínculos, desde que tu pagas, tu consomes e produzes.
E o Centro de Arqueologia da Almada, durante muito tempo, foi exatamente esse sítio onde se podiam fazer coisas que só se podiam fazer lá, não se podiam fazer mais lado nenhum. Por causa das razões até que o Vítor teve a explicar. Atualmente nada no mundo é diferente, o mundo é muito difícil. E o que é que atrai uma pessoa para ser Centro de Arqueologia da Almada? Não sei. Eu pessoalmente não sei o que é que atrai, porque é que a gente temos que diferencia, o que faz com que pronto, não é, já não tem nada a ver. Portanto, o que é que faz um jovem ser sócio do Centro de Arqueologia da Almada? Não faz escavações, não faz levantamento arqueológico, não faz campismo, não faz. Pronto, é outra coisa, não há atrativo, digamos, do ponto de vista da concorrência do resto do mundo é muito grande. Na altura não havia nada, ou era aquilo ou não era nada, ficavas em casa. Nem sequer havia televisão porque a televisão só dava à noite. Não é essa. Pois, não se pode replicar, é impossível replicar os tempos, aqueles tempos para os tempos de hoje, porque não se pode, eu reconheço, não se pode, é impossível. Podemos fazer novamente as exposições, podemos fazer novamente muita atividade que podemos e fazemos, muita atividade que fazíamos, mas certamente não vamos ter a mesma quantidade de pessoas a associarem-se ao centro e ficarem no centro e trabalharem no centro como na altura. Isso quase de certeza. Há exceções, mas são exceções. Uma da exceção talvez seja neste momento a Mariana, mas ela talvez não seja exemplo para isso. Um bom exemplo disso é assim, nós tínhamos centenas de pessoas ao fim de vários anos a participar nas visitas guiadas, não é? As pessoas vão muito às visitas guiadas, mas se calhar 80% das pessoas que vão às visitas guiadas, ou se calhar 90%, conhecem o centro, gostam muito de ir às visitas, mas não são sócios do centro. Pronto. Nem tem que ser, podem ir, as visitas não são para sócios, são para toda a gente. Mas esta ideia de que o centro existe, as pessoas até sabem que existe, se calhar até dão os 0,5% de IRS, estão nossos amigos, mas não há nenhuma razão, nem tem nenhuma motivação para se vincular enquanto sócios, não é? Porque se é para ir às visitas, não é mesmo, não é preciso ser sócio, não é? Mas o centro tem muitos sócios. Tem muitos sócios, mas com sócios ativos, com as cotas pagas e tal. São 100 e tal. Não sei se chega a 100. Chega. Com as cotas pagas, saiu agora foram 79. Pronto, não é? Acho que eram 79 o caderno eleitoral. Pessoas que puderam votar, por exemplo. É isso, não chega a 80 pessoas, até a volta de 80 pessoas. Mas muitas dessas pessoas que até nem nunca foram ao centro, percebes? Nem são da Almada. Há temos muitos sócios que são pessoas que são sócios ou por causa da Almadã, ou porque gostam do centro, ou porque têm mas não é porque participem ativamente nas atividades do centro. Temos que criar uma secção juvenil no CA, para tirar fotografias ao património e outras coisas que são possíveis. Pois isso é que era bom. Acho que puxando pela cabeça a gente chegava lá. Mas este problema sempre foi um problema que atravessou o centro, de termos muitos sócios e só haver um núcleo reduzido de ativistas. Isso é assim normalmente com todas Exatamente, isso sempre aconteceu. E, por exemplo, hoje em dia nós temos o exemplo da Almadã, que a Almadã é uma referência a todos os níveis. Toda a gente, quando sai, toda a gente compra, portanto, compram a edição em papel, quando ela sai online é vista por milhares de pessoas, mas certamente quem é sócio do centro é uma porcentagem mínima dessas pessoas. Apesar de sermos conhecidos, sermos falados, sermos graciados, sermos tudo e mais alguma coisa, mas há pouca gente. Eu não sei, por exemplo, no Facebook, quantos seguidores é que o centro tem. Eu tenho visto que no YouTube estas conversas, portanto, são vistas, mas não têm valores astronómicos, não é? Porque também isto é um mercado, a arqueologia, a história, o património e tal, é um mercado. E aquilo que o Chico estava a dizer, que quando há visitas, apesar de serem gratuitas, tem muita gente, é um facto, é que as pessoas interessam-se. Mas, portanto, isto tem um mercado. Mas vir fazer-se parte do sócio, fazer parte do sócio, ter uma atividade, ser ativo, é uma coisa que as pessoas já nem toda a gente
se está disposta para isso. Aliás, há um problema, creio eu, que é um geral, a nível de coletividades. Não? Pois é. Sim, claro. Toda a gente se queixa do mesmo, que não há direções, que não há isto, ninguém quer. As pessoas não se querem comprometer, isto é verdade. Mas eu acho que isto pode ser um tema extra para falar no centro. E se calhar também numa altura em que é possível, mais uma vez a gente encontra-se ao vivo para pensar um pouco sobre como se pode incluir mais pessoas na atividade, não só fazer-se sócio, mas também para estar ativo, e o que pode interessar a gente jovem. Não? Acho que isto seria uma conversa mesmo extra que se podia também preparar e sim, uma proposta deixada. Sem dúvida, sem dúvida. Não, isso temos, o passado nós sabemos como é que foi, o futuro não sabemos. Sim. O futuro, em princípio, espero estar aqui nos 50 anos. Os 100 anos já não estou cá. Mas temos de fazer o balanço do que é que fizemos nestes 50 anos. Como é que fizemos, porque é que fizemos, sobretudo, o que é que não fizemos, ou porque é que fizemos. Pronto, questionar os 50 anos passados. E questionar como é que temos, o que é que vamos fazer para o futuro, não é? Porque o centro nunca teve condições ótimas, materiais, físicas, apesar da atual sede do centro é boa, né? Tem boas condições de trabalho, nunca andámos a nadar em dinheiro. É preciso não esquecer que durante muito tempo a receita fixa do centro foi de 500 escudos, e aquelas caixinhas da drogaria dava-nos uns trocos que dava para isso. A gente, como há um bocado tentei dizer, nós comprávamos muitas coisas através da drogaria, porque não tínhamos que pagar, não era pago de imediato, era quando era possível, e revelação de fotografias, materiais químicos, muito material comprámos através da drogaria, porque comprámos ao preço de custo, não era ao preço comercial. E pagámos quando tínhamos dinheiro ou muito atrasado. Fomos sempre sobrevivendo. A gente nunca teve um carro, quando era preciso, íamos à Câmara, bater à porta da Câmara para ir buscar a exposição a Setúbal, chegámos a ir levar exposições ao Alentejo. Quando era preciso deslocarmos, batíamos à porta da Câmara, íamos de transportes, ou batíamos à porta da Câmara, e íamos de carro deles, enfim. A gente sempre desenrascou-se, foi-se desenrascando. O futuro não sabemos. Podemos dizer isto ou aquilo outro, mas não se pode, enfim, isto não se pode trazer ninguém obrigado para aqui. Quem está aqui é porque gosta, sente-se bem. Os tempos são outros, isso aí sei eu dizer, porque já vivi outros tempos e estou a viver os de agora, embora não compreenda completamente os de agora, mas tento percebê-los. É impensável hoje em dia alguém estar numa escavação e estamos a falar com essa pessoa através de cartas, como aconteceu, quer dizer, cartas já não existe, não é? Praticamente. E na altura funcionava, porque o correio na altura funcionava bem, hoje em dia já não funciona bem, porque há e-mails, há SMS, há vídeos, só isto que estamos a fazer neste momento, cada um está em seu sítio e estamos a falar uns com os outros, em tempo real, só isso. Há um bocado o Paulo Soromanho, que acho que ainda está, embora não se veja, creio que está até fora do país, está na Bélgica. Só isso. Mas temos que aproveitar estas... Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Estás na Bélgica, não é? Não, estou no Luxemburgo. É ao lado. É ao lado. É aqui ao lado. É ao lado. Isto são coisas que não existiam há uns anos atrás e temos que as aproveitar. Aliás, o facto destas conversas estarem a ser gravadas e irem para o YouTube, temos que aproveitar estas coisas boas, não é? Isto não é eu tenho Facebook, mas raramente uso. O Facebook pode ser bom, pode ser bem utilizado, pode ser usado à nossa necessidade, à nossa perspectiva. Nem tudo é mau. Temos é que saber utilizar estas novas ferramentas.
E podemos ir muito mais longe. Por exemplo, o Paulo, era impossível voltar a assistir a esta conversa há uns tempos atrás, quer dizer, é impossível. E, por exemplo, o Paulo tem muita história para contar aqui do centro. Muita história. Esse é um dos tais. Tem que fazer uma conversa, tens que fazer uma conversa tua para a próxima, a contar as tuas memórias do centro. Eu não sei quando é que ele entrou, que idade é que ele tinha quando entrou, mas era puto também, era um miúdo. Tinha uns 13 anos, talvez. Ele é que me destornou como puto chico, ele é que deixei de ser o mais novo quando ele entrou. Quase, deve ter sido. Foi para aí em 83 ou coisa parecida, 82, não tenho bem certeza. E o Paulo não está aqui em Almada por necessidades da vida, com muita gente, teve que sair. Mas ele teve ligado muito ao centro e até à arqueologia. Ele depois teve ligado à atividade arqueológica durante algum tempo, muito tempo. Depois é que mudou de ramo. Mas ficou, porque ele já não trabalha em arqueologia, tanto quanto eu sei. Ele podia ter fechado a loja e ido para outra, mas ele soube disto e continuou ligado ao centro, ele era até giro que falasse da vida dele, não agora, mas da vida dele aqui, porque ele tem muita história para contar, certamente, algumas coisas que eu também falei, que ele também vivemos também todos juntos, com o Chico e outras pessoas que infelizmente não podem estar aqui, o Carlos, o Jorge, são coisas, é giro saber o que é que se fez, como é que se fez e recordar isso, mas também temos que fazer para o futuro, não é? Temos que ver o que é que queremos fazer, o que é que podemos fazer para o futuro. O que queremos sabemos, agora o que podemos. Eu proponho que pouco a pouco chegamos ao fim, não? E se calhar podemos parar a gravação e quem quiser falar um pouco mais, pode falar ainda um pouco mais. Sim, então eu dou por encerrada esta reunião. Se não havendo mais questões ou comentários, até à próxima.